Aqui é Murilo Arjona, eu estou no Connect da construtora Consentino e hoje a gente veio bater um papo, né? Bater um papo aqui com o mercado imobiliário. A gente falou dos construtores, eu e o Edgar já estava aqui da manhã, agora a gente vai falar com quem vende. De manhã a gente falou aqui que o segredo estava na venda. Ele falou assim, o Edgar disse, construir esse pessoal não sabe, o negócio agora eu quero saber como é que faz para vender. E é isso que a gente vai bater esse papo agora. O William também está aqui agora falando com a gente. Então, pessoal, eu gostaria de trocar aqui as palavras, mas primeiro passar para o Edgar para ver o que tu entende sobre a parte da venda. Que é isso que a gente vai discutir hoje aqui, Edgar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. A nossa ideia desse primeiro ano do Connect no sentido 2026 é realmente tentar unir quem constrói e quem vende e dar esse suporte e treinamento, porque, conforme nós conversamos, tem muitas ferramentas boas ali e a gente tem que viabilizar essa. Porque como o cara é bom em construir, se não vender, o cara não constrói mais. Você pode dizer, toma corrente, isso tem que funcionar. Entendeu? Por isso que a gente acredita que tem que funcionar se fosse uma o sistema tem que ser redondinho, entendeu? E vocês têm que estar preparados para isso. Boa, boa. E o William que é gerente de vendas, né? William, hoje como é que tá a imobiliária de vocês, o time de vocês, como é que funciona e como é que tu enxerga o mercado aqui de Primavera para a gente discutir o que vai acontecer agora com essas novidades e principalmente com esses produtos novos que vão surgir, né? Que tem produto que a gente conversou de manhã que não existia no mercado, vai começar a existir a partir de agora. Sim, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui, prazer recebê-los aqui, nossos parceiros, como você falou, meu nome é William, sou gestor comercial aqui da Imobiliária Consentino. Então, nosso time é um time house, é um time que está sempre ligado no que a empresa está fazendo. São novos produtos, a gente tem feito pesquisa de mercado internamente, a gente percebe que tanto o comportamento do consumidor, do construtor, e nós agora precisamos acompanhar isso também. Acompanhar, nos capacitar, nos qualificar cada vez mais e entender que a gente precisa oferecer para o nosso cliente mais ferramentas e condições para eles virem, né, do mercado. Nós estamos sentindo está fazendo isso. É um ano que a gente pretende trazer muitos produtos inovadores, né, produtos diferentes que vão completar aí várias faixas de renda de mercado, de perfis de cliente, e o time house está aí para isso, também para suprir algum braço da construtora, né? Lógico, a gente tem todos os parceiros aqui presentes também, que é uma mola gigante, uma engrenagem disso tudo, né? E a gente quer compartilhar com eles também, certo? Perfeito. Trazer um gancho aqui, a gente tem que, desde o ano passado, a gente teve uma mudança na questão de crédito. Se a gente olhar 2 anos atrás, como eu trouxe pela manhã, 2 anos atrás nós estávamos numa crise de crédito. Não tinha dinheiro no SBPE, né? Contratos aguardando recurso, a Caixa colocou alguns limitadores, só pode financiar 1 por CPF, o limite de 1,5 milhão. Então, por exemplo, vários produtos da incorporadora já não encaixavam. Né? Aquisição e construção, tu vai comprar um lote de 700, 800 mil reais, você não consegue fazer uma casa com 1,5 milhão. Esse ano, na verdade no final do ano passado, a gente teve um aumento da CFH para 2.250.000, que acelera aí o mercado do médio alto, e a gente volta a ter recursos dentro do SBPE, né? Os bancos começando a baixar juros, a Caixa tirou todas as travas, voltou a financiar no SFI, então é um ano, e aí a gente pode depois entrar nos detalhes de por que isso está acontecendo, mas é um ano que o SBPE volta a todo vapor, o mercado aí projeta 15% de crescimento só no SBPE. Indo para o econômico, que eu já vi que o pessoal aqui também atua no econômico, a gente está falando de, em julho do ano passado foi criado um programa que chamou Classe Média, que levou o teto do Minha Casa Minha Vida, que até então era 350 mil reais, para 500 mil reais. Agora, 30 dias atrás, já anunciam já aumentar esses 500 para 600 mil, mexer em todas as faixas de renda, 1, 2, 3 e 4. Eu queria entender, né, isso se for aprovado agora, dia 24 de março, Conselho Curador da FGTS. Eu queria entender um pouquinho de cada um, a gente tem 4 imobiliárias aqui, o que vocês acreditam que isso impacta e como que isso, vocês podem usar isso a favor na hora de vender para o cliente de vocês. Então, quem aqui quer começar com a nossa sabatina aqui? Eu vou começar. Eu sou Jéssica Suave, minha imobiliária se chama Imobiliária Suave.
Nós trazemos bastante experiência com financiamento habitacional e a grande preocupação era criar nichos diferentes de imóveis. Porque antes ou o cliente comprava Minha Casa Minha Vida, ou então ele comprava um terreno e fazia uma casa maior. Porque os construtores eles enxergavam sobre essa grande demanda e muitos preferiam até ganhar no giro, na quantidade de imóveis de menor valor, do que de repente focar em um único imóvel a cada 1 ano e meio que superasse o valor de mais de 1 milhão, 2 milhões. Então, pensando nisso, é interessante, isso vai ser bastante disruptivo e vai criar oportunidade para todos os clientes, porque em época de declaração de imposto de renda, tem muitos que são autônomos, muitos ainda ligados a empresas do agro no CLT, que realmente ainda não conseguiram encontrar a casa perfeita, que atende às necessidades, ao tamanho da família, enfim, aos desejos. E até então, muitos não queriam entrar dentro de um processo na linha SBPE, principalmente por conta dos juros. Esse é o principal limitador, né? E ao mesmo tempo não encontrava a casa que brilhava os olhos. Então, por isso, agora nós vamos ter mais opções e isso é muito bom. Legal, legal. E ainda olhando para um cenário futuro, uma baixa de juros aí até o final do ano, no ano que vem. Então, eu acredito que também a gente... Essa equalização das faixas permite a gente encontrar outros produtos, né? Além disso, antes de eu passar para a próxima pergunta, a gente tem que, pela manhã, a gente já desmistificou um novo produto saindo, que é loteamentos menores que possibilitam, tanto na aquisição e construção do cliente, ele ter uma capacidade, né? Porque a gente tinha aí, pelo que eu entendi, produtos de no mínimo 200 e poucos metros quadrados. E aí um cara faixa 2 não tem como comprar esse terreno e fazer uma construção. O cara faixa 3 acho que ficava assim, se conseguia, né? Agora, com um terreno de 140 metros quadrados, ele pode fazer uma questão de construção. Acho que isso encaixa bastante. Conta um pouquinho para nós da tua visão, o que tu acha que isso pode melhorar no mercado, ou também o que tu acredita que poderia melhorar, ou alguma ideia também. Foi isso que a gente discutiu de manhã, ideias para facilitar o mercado aqui de Primavera. Bom, eu sou Jonas Silvestrini, sou da Home Class Imobiliária, e falando um pouquinho do ano passado, com essas mudanças que a gente tem que se adaptar a cada momento, a cada semana as coisas vão acontecendo. Com a saída do Procotista, a gente sentiu muito no mercado, porque a gente tinha juros, então, do Minha Casa Minha Vida, tinha um Procotista que vinha com uma taxa da casa de 9%, e nós tínhamos bancos privados trabalhando, então, como a Selic estava alta, 12%, 13%. Acabou o recurso Procotista, então, ou seja, ou era Minha Casa Minha Vida, ou você ia para um juro muito alto, e a gente ficava com esse gargalo. Aí veio a faixa 4, com 10,6, enfim, ele supriu um pouco, ficou no meio termo ali. Isso fomentou bastante o mercado local, isso foi muito importante para nós. A subida dessa tabela que você comentou agora, isso vai fomentar ainda mais esse mercado. Agora, o que eu vejo, assim, Murilo, como um ponto muito importante? A gente sabe que a porta de entrada para o corretor é baixa, né? A gente sabe que a exigência para se tornar um corretor é muito baixa. E aí aonde, eu falo no mercado local de Primavera, aonde a maior dor das incorporadoras e construtoras. Porque eu vejo Primavera produzindo produtos maravilhosos, eu vejo as incorporadoras assim viajando, não só no Brasil, no mundo, vendo referências para trazer produtos de qualidade. Nós temos clientes investidores, clientes que rodam o mundo, ou seja, são pessoas exigentes naquilo que vão comprar, mas eles têm uma dificuldade no momento que eles trazem esse produto para o mercado, do corretor conseguir entender o conceito disso, sabe? Então assim, o corretor hoje, eu penso para ele se tornar alta performance, para que ele possa suprir hoje, não basta ele só querer conhecer do produto, ele precisa estar atento, claro, do produto, ele precisa entender as mudanças de mercado, entender essas mudanças de financiamento, todas as regras que vão a cada dia sendo ajustadas para que ele consiga conciliar isso. Tem muita gente deixando dinheiro na mesa porque ele não está atualizado com as mudanças que vão acontecer e elas são constantes. Então hoje exige muito mais estudo, muito mais comprometimento. A venda não é como ela era 10 anos atrás, mudou completamente. O mercado hoje ele é muito mais digital, as informações chegam para o cliente de uma forma muito mais fácil, então a gente precisa estar se atualizando se a gente quiser se manter no mercado. Muito bom, muito bom. A gente conversou de manhã, foi uma pauta que ao final da nossa conversa com incorporadores eu perguntei justamente isso. Perguntei assim, como que o mercado, como vocês enxergam o mercado de venda de Primavera? E aí a gente teve uma unanimidade aqui, porque eu viajo o Brasil inteiro e eu vejo pelo Brasil que existe uma diversidade.
Tu tem pessoas novas que entram no mercado com sede de aprender e em pouco tempo essa pessoa já se torna uma referência. E aqui o pessoal falou assim, cara, parece que o pessoal novo aqui não está dando conta. Quem vende para mim é o pessoal que vendia para mim antes. Os pequenos construtores, né? Pequenos e médios construtores. Então, já jogando a bola, passar pro lado, mas o que vocês enxergam então da questão da venda mesmo, do corretor? Esse cara, a gente entendeu que ele precisa se especializar, mas o que vocês veem? Qual que é a maior dificuldade então para esse cara? Quem que é o cara que muda o jogo? É o cara mais novo no mercado? É o cara mais antigo? Qual que é a diferença? Por que né, um performa, outro não performa? Vamos tentar desmistificar aqui quem que é qual o perfil do corretor que vende, né? Pra gente tentar ajudar a fazer esses caras buscarem esse perfil. Eu me chamo Gisele, sou da G-House Negócios Imobiliários, já há 16 anos, né? Nesse mercado que realmente me fascinou. Quando eu entrei, era exatamente o ápice do Minha Casa e Minha Vida. Foi bem na época do lançamento do Minha Casa e Minha Vida. E de lá para cá, eu acredito que houve mudanças realmente no cenário, até exigências mais drásticas para você que realmente quer ser um corretor, né? Porque hoje eu falo assim, hoje é muito fácil você tirar um Cresce e falar, eu sou um corretor de imóveis, mas o que é realmente ser um corretor de imóveis? É você se posicionar e você se tornar um consultor de negócios. Hoje você não tem que apenas apresentar o produto, você tem que trazer a estratégia para que esse cliente adquira, né? Num formato dinâmico, numa forma, porque hoje os clientes estão muito seletivos, muito seletos. Hoje nós trabalhamos com vários produtos, né? E nós estamos hoje aqui numa das maiores e melhores incorporadoras de Primavera, né? Que eu tenho orgulho de dizer que eu fiz parte desse time e que realmente a régua, eu digo que cada ano sobe. Por quê? Há 17 anos eu tinha uma instrução e um conhecimento. Hoje o cliente, ele mudou o perfil na sua aquisição, na sua necessidade e no seu posicionamento. Hoje o cliente, ele é outro cliente. Hoje o cliente às vezes chega sabendo mais do produto que o próprio corretor, ou mais do financiamento, ele tem tudo à mão, né? Exatamente. Ele é um cliente realmente que ele já chega dizendo, eu quero isso, e o que você vai me oferecer, e como você vai fazer para que eu adquira esse produto, né? As condições. E a linha de financiamento realmente foi um ápice, assim, que ela ajuda muito. Por quê? O mercado de primavera é muito dinâmico, e ele é muito constante, né? E há 2 anos a gente vem sofrendo uma evolução de mudança nesse mercado. Então as pessoas elas estão mais exigentes, elas estão querendo conhecer mais outros produtos atípicos do mercado, inovações diárias, como os condomínios que vieram, né? Um exemplo, Splendore, né? Que nós trabalhamos, outros produtos também. Então assim, hoje o corretor ele tem que entender do mercado, entender as formas para fechamento e entender o que o seu cliente exatamente quer e o perfil dele. Eu digo que não é qual produto você quer comprar, exatamente o que te atenderá no formato hoje do seu, eu falo do seu modo de vida, né? Porque hoje o conceito wellness está muito forte, né? Então eu digo que hoje a pessoa não quer apenas morar, ela quer ter um ambiente para se viver, né? Então eu acho que esse é o complemento de se posicionar realmente hoje como um corretor no mercado atual do mercado imobiliário. Muito bom, até você trouxe uma fala que ela vem de encontro a algumas coisas, mas no mercado imobiliário existem alguns estigmas. As pessoas acham muitas vezes que, por exemplo, a gente falou de manhã, que um condomínio de lotes menores é pior do que o de lotes maiores. A gente chegou à conclusão que não é uma verdade. Que a única coisa que muda é com o sentido mesmo, vai fazer um produto menor, mas que a qualidade é a mesma do maior, o que muda é o tamanho do lote. Assim como eu vejo o mercado, e essa aí é mais contra-intuitiva ainda, porque eu viajo o Brasil inteiro e eu converso com corretores de trabalho econômico, médio, alto luxo, super luxo, né? Eu tive fazendo financiamento agora de quase 20 milhões de reais para um cliente, comprando um produto de alto luxo, um cliente super exigente, mas que me exigiu muito pouco, pouquíssimo. Um cliente de econômico me exige muito mais do que aquele cliente de 20 milhões. E aí tem uma coisa que é contra-intuitiva, que as pessoas acreditam, elas acham que o corretor do econômico, do Minha Casa Minha Vida, ele teoricamente precisa saber menos. Só que na verdade, quando a gente vai trabalhar aquele produto, a gente descobre que é o contrário.
que as coisas mudam muito mais rápido, que o cliente tem muito mais detalhes, a minha renda é assim, assado, eu saí do 2, fui para a faixa 3, agora eu não consigo, antes eu conseguia. A gente vê que não é uma realidade o econômico necessitar de menos conhecimento, mas acontece que o corretor normalmente entra pelo econômico. Por quê? Porque o mercado de médio alto ele exige outras habilidades de comunicação, de network, que o cara que entra no mercado às vezes não vai ter, né? O do econômico, querendo ou não, o lead chega, ele consegue atender um lead que ele conheceu hoje e vender para ele daqui a uma semana. O processo é mais rápido, não que seja mais fácil. E aí, vendo disso, podia contribuir então, o que tu vê com essa as mudanças que acontecem agora, tanto no econômico, a gente tem mudança boa vindo no econômico e no alto padrão. Qual que é a tua visão? Meu nome é Igor, eu sou Igor Matos, da Roma Imobiliária. Bom, eu vejo que essas mudanças, eu vou até pegar essa parte aqui. Tinha muito imóvel que ficou ali enterrado esses últimos 1 ano e meio, que agora, com a faixa indo até 500, até 600 mil, trouxe um fôlego mais no mercado. Perdão, a pergunta novamente? Não, de essas mudanças, sim, né? Mas se tu quiser falar sobre, a gente quer também descobrir quem é o corretor de sucesso também. Então tu pode transitar nos temas que tu achar melhor. Claro, claro. Então, começando pelo principal, que eu acredito que é o que mais dá certo, falando de atividade como corretor. O corretor hoje em dia não funciona mais só topo de funil, ele também não funciona mais se ele for do caderninho, né? Ele tem que adaptar tudo. E isso eu vi uma mudança muito grande acontecendo de quando eu entrei no mercado. Eu vi que isso também a cada vez parece acelerar mais, tanto que as regras mudam muito rápido. O corretor hoje ele tem que ser quase um polímata, ele tem que saber desde a matemática, um cálculo de engenharia, vários detalhes que vão ser mais exigidos. Parece que quanto mais simples o produto, mais se tem trabalho para atender, talvez até pelo volume maior de pessoas que têm acesso àquilo. E facilitar cada vez mais o acesso a produtos de, digamos, até chegando ali no fim do baixo padrão, no médio padrão, vai trazer um pouco de ascensão para a própria carreira do corretor, aquele que já está se especializando e falta um pouco dessa habilidade de networking, de comunicação. Ele vai ter a oportunidade de ter um degrau, que antes eu enxergava esse degrau muito assim, era um salto muito grande. Tu de sair do econômico raiz e começar a trabalhar nos produtos. Isso, exatamente. Eu via que havia uma lacuna ali, que às vezes eu conversei com o Jonas mais cedo, às vezes o corretor ele estava muito intenso ali naquele lançamento do baixo padrão, daquilo muito simples de tirar pedido. E ele não tinha tempo para dedicar-se, passar um tempo, aprender essas habilidades que permitiriam ele transitar. Eu vejo que tem esse impacto na vida agora do corretor também, não só dos clientes, que vai conseguir ter uma escadinha para fazer esse trânsito entre o baixo e o médio para um alto. Eu queria complementar, eu acho, Igor, que quando se trata de popular, eu não vejo o corretor tendo que ter tanto conhecimento de produto, porque é um produto mais simples. Então não é... Quem procura popular, ele que procura condição, ele quer enquadrar se a renda que ele tem, se a entrada que ele tem, se a parcela que ele pode pagar. Eu brinco que é um quebra-cabeça. Quando você sabe fazer as perguntas certas, você conduz o cliente para aquilo que ele pode. Às vezes ele quer algo, mas ele pode isso. E tu traz ele para uma realidade mostrando números. Olha, dentro da tua renda, dentro da tua entrada, da parcela que tu busca, da sua situação hoje, você enquadra aqui. Ou seja, o corretor que quer hoje achar que vou entrar no popular que é mais fácil, eu concordo plenamente, é muito mais difícil, porque tem tantas regras. Exemplo, são casados, 2 têm renda, mas você pode utilizar a renda só do um, somar do outro, só que com essa mudança você já enquadra em uma faixa, que se você somar essa renda seria outra, você já impacta muito no valor da entrada, que às vezes nem impacta tanto na entrada, mas impacta muito na parcela, porque fica mais barato o juro. Agora quando você eu quero começar a trabalhar um alto luxo ou um alto padrão, conhecer muito do produto e de fechamento. E esse cliente que vai procurar o trabalhador, muitas vezes não é o crédito o maior empecilho, é você fazer entender o conceito do produto, vender o valor que aquele produto tem, para quebrar as objeções que muitas vezes ele vai trazendo na mesa e encaixar. Construída, né? Isso, uma venda muito mais construída, vai questionar valor, metro quadrado, por que é assim, por que é aquilo. Então você tem que gerar valor do produto e enquadrar e pegar a realidade, a forma que ele quer pagar, trazer o que a incorporadora está buscando e fazer esse negócio encaixar. Então eu acho que são essa maior diferença dos perfis. São as saídas, né? Falou, por que a gente tem que ter mais conhecimento?
Por que esse corretor de entrada de Minha Casa Minha Vida? Porque existem muitas saídas e entradas. Muitas soluções para o mesmo problema. Exatamente, é isso que eu quis dizer. Então, assim, ele precisa saber, ele tem que se especializar, porque realmente é um volume muito grande, é onde está um volume grande de negócios, lógico, e ele precisa entender. Como você falou, então são várias situações. Eu vejo, no meu caso, eu vejo alguns corretores no time que são mostradores de imóvel. Eles conhecem 20, 30 casas dentro de uma faixa de valor, mas não consegue fechar, porque ele não consegue ganhar a confiança do cliente e falar assim, vem cá, vem, senta comigo aqui, eu preciso dessas informações, deixa eu te mostrar o caminho certo, é aqui, ó, dessas tantas opções, o que te enquadra melhor são essas. Direciona, mostra, ajuda a aprovar o cadastro, acompanha o processo do financiamento, faz toda a venda ser mais sadia, mais tranquila para quem está comprando, porque ele não entende esse processo, quem entende somos nós, estamos todo dia fazendo. Com certeza. É isso, aí, ou seja, mostra, todo mundo acaba não tendo uma exclusividade de produto, porque isso já passou o tempo da exclusividade, isso há 10 anos atrás tinha, hoje não tem. Aí mostra para 20, aí esse cliente pesquisa no WhatsApp, entra no link, conversa com o corretor que já conhece o caminho, ele vem cá. Ele nem precisa nem mostrar, que o cara já viu, só faz a venda, porque ele comprou com outro. Inclusive, hoje a gente fez a conversão de uma venda, por mais incrível que pareça, do menor ticket possível, que só foi possível converter com uma dica que você deu alguns anos atrás que eu vi no live, que era o pagamento parcial de parcela com o recurso do FGTS. Essa é muito cliente boa. baixo, como você disse, procurando condição, alterou lá coisa de míseros, R$300 na parcela, não vou fechar, minha esposa não quer. Botou na mesa, falou do PPR, um dos nossos corretores, converteu. E o corretor utilizou. Mas então o corretor que conhecia. Exato. Tá vendo? E o que vocês enxergam, então? A gente tem vários temas que a gente pode abordar aqui, né? Fora do médio padrão, esse é um problema do mercado, a gente falou hoje, Daniel, que agora vem começando, a gente tem uma micro solução, não é a solução definitiva, mas o cara que não é nem o Minha Casa Minha Vida, nem o alto padrão, um cara difícil de atender, um cara que não contempla, falou, com a saída ainda do procotista, né, com falta de orçamento, e agora a Caixa tocou procotista limitado em 500 mil, com cota de 60%, mas esse é um cliente muito difícil de atender. A gente pode voltar nisso daqui a pouquinho, mas eu queria, tu me trouxe exatamente um caso onde esse cara estava no mercado, esse cara visitou e ele não fechou porque, na verdade, o corretor que atendeu ele antes não tinha entendido o que ele precisava. Porque eu tive numa incorporadora em Fortaleza, esses tempos nós estávamos numa discussão muito legal e aqui eu queria compartilhar com vocês e ver a opinião de vocês sobre isso. Mas tem corretor que acha que a visita é para o cliente conhecer o imóvel, quando na minha visão a visita é para o corretor conhecer o cliente. Uma coisa que eu tu também visitar, falo. tu tá lá com o cara e tu entender exatamente o que ele quer, porque se for aquele imóvel ali, ótimo, tu não vai mais visitar outro. Mas depois que tu visitou uma vez, tu entendeu o que o cara precisa, cara, é o que tu falou. Precisa e pode, né? Exatamente. E a maioria quer um negócio, mas não pode. Mas aí, Tem que conhecendo o ser. cliente, ele vai olhar. Não pode. Aí tu tem que pegar e trazer esse cara pra realidade. É o senso crítico da realidade do mercado, porque, por exemplo, a gente cai inúmeras vezes, nos debatemos aí em apresentar imóveis para pessoas que vêm, que migram de outros estados, que vêm de outras cidades e vêm para Primavera, né? Primavera, assim, é uma cidade que realmente está pujante no mercado imobiliário, sempre foi, e ela tem uma alta relevância, né, no estado de Mato Grosso. Porém, você vê que as pessoas, elas vêm com uma consciência e uma cultura que às vezes não se enquadram com o sonho delas, com o perfil, com o bolso, igual o Edgar falou, né? E aí cabe, igual como o Jonas falou, a gente tem que conhecer realmente o cliente e usar suas estratégias, né? Inclusive, as suas estratégias eu acho interessante para a gente falar também para os investidores. Porque de manhã vocês falaram sobre a construção e para os construtores, né? E a gente está falando muito do mercado imobiliário. E a gente tem que lembrar que agora, de 2 anos para cá, houve um aquecimento muito assim relevante dos investidores que estão tendo um olhar melhor para investir em imóveis de valor baixo e de renda passiva. Sim. Então a gente acaba também revertendo esse cliente que ele estava muito tranquilo e estava com a aplicação dele lá com a Selic rendendo um bom dinheiro, e agora esse ano ele já começou a fazer a movimentação devida e procurar novos investimentos. Com certeza. E ele não sabe que ele pode financiar, porque ele nunca financiou, e eu também vi uma matéria sua, inclusive,
você dizendo. Por que que as pessoas, às vezes, elas não utilizam os recursos de financiamento para poder aumentar o seu capital, né? Então é isso que a gente tem que começar também a ter essa dinâmica, esse olhar, que o Edgar falou, às vezes eu quero e não posso. Tá, e o que a gente pode fazer para você é te colocar realmente na realidade constante. Levar para conhecer o imóvel, como você disse. Aí a gente começa a sentir na palestra que eu vou fazer mais tarde, eu vou trazer um pouco disso de mostrar como o financiamento pode servir como forma de alavancagem e mostrar, tirar aquele paradigma, e eu vejo isso muito em cidades como essa aqui, principalmente cidades que são rodeadas pelo agro. O pessoal do agro, ele não gosta muito de tomar dívida, né? O médio alto padrão, eles só para produzir eles tomam, né? Mas na hora de comprar imóvel não quer, né? Não quer. Mas para produzir sim, mas a lógica é igual, né? Por que eu vou botar o meu dinheiro lá na produção, se eu posso botar o dinheiro do banco, com o seguro, com o risco imobiliário? Funciona da mesma maneira, né? Inclusive, quando a gente olha grandes empresas, não existe uma empresa listada em bolsa que não tem dívida. Não tem, vamos procurar, né? E esse é um ponto que eu gostaria de trazer. Só que como a gente está falando de venda, a gente já identificou aqui alguns fatores, né? Falta de conhecimento, algumas dificuldades. O que vocês enxergam? O cara entra no mercado imobiliário. O que o mercado de Primavera tem que oferecer para esse cara? Aqui temos 4 donos de imobiliária, mais uma construtora muito consolidada. Por que esse cara não vai atrás? Ele não tem as opções? Ele não vai porque ele não quer? Qual que é a visão de vocês quanto a isso? Eu vejo no Brasil diferentes movimentos, mas qual a visão de vocês sobre isso? Posso pegar essa deixa? Então, a gente entende que isso, a barreira de entrada, como o Jonas mesmo pontuou, é mínima. Inclusive nós dois participamos como diretores da Associação de Corretores de Primavera, recém-formada, justamente para suprir esse vácuo. Essas pessoas entram, muitas vezes, sejamos honestos, como uma promessa de ganho rápido, ver o corretor por status, mas não vê o trabalho que o corretor tem. Quando ele se depara com a realidade, que vai para se capitalizar, se ele acertar de primeira, 90 dias até um processo correr bem, muitas vezes ele acaba desistindo e saindo. Essa retenção, por falta de conhecimento, falta de preparo financeiro e tudo mais, uma série de qualidades que ele deveria compreender enquanto empreendedor individual, que o corretor ele não é só um trabalhador, ele meio que é uma empresa também. Para isso, na nossa visão, falta educação, falta informação, por mais que ainda tenha na internet, falta aquele toquezinho assim, amigo, então vamos fazer? Falta aquele, vou te mostrar os canais, o caminho das pedras. Quanto a isso, acho que a gente vai começar a ficar bem servido em algumas iniciativas pontuais, mas com a Associação de Corretores nós vamos conseguir concentrar e colocar esse roadmap para as pessoas seguirem, para esses corretores terem acesso. Não vai fazer quem não quiser. Tem então, sempre esses, hoje, são os aventureiros. Primavera conta então com uma associação de corretores de imóveis que vai promover essa melhora dentro da região. Vão ser vários cursos que a gente está planejando, desde a matemática imobiliária, onde são os canais que eles vão acessar para ter essas regras, como ler um mapa corretamente, conhecimentos que às vezes parecem tão básicos. Agora eu vou falar da questão da visita, eu também tenho essa visão. A visita, eu coloco ela no nosso funil, visita e reunião é a mesma coisa. Porque lá você vai sentir o tom da fala, a certeza, só fazer algumas perguntas de critério. Você vai saber se a pessoa, qual que é a postura corporal? Ela olhou melhor a cozinha. Não, ele olhou o quarto, ele torceu o nariz. Então você vai ter alguns estudos, assim, desde da psicologia, da fala, da oratória, tudo que o corretor precisa para ser esse corretor completo. Que esse corretor de mostrador de vitrine, o corretor de marketplace, não funciona mais. O mostrador de imóveis, a gente está vendo que cada vez ele está sendo mais escanteado. Você quer complementar alguma coisa sobre a associação, Jonas? Assim, como sou presidente da associação, junto com os diretores, a gente tem rodado as imobiliárias da cidade. E aí eu vou entrar num ponto assim, até um pouco polêmico, que foi a minha leitura. As incorporadoras, elas querem trabalhar com o CNPJ. Normal, porque eu quero trabalhar com algo mais profissional. O que gerou no mercado de Primavera? Foi se abrindo vários CNPJs de autônomos. A pessoa é sozinha, às vezes é um casal, tem um corretor, então são micros imobiliárias, né? E vou usar até um termo pesado, assim, eu vi uma falência desse tipo, modelo de negócio dentro da cidade. Por quê? Porque elas precisam de suporte
das imobiliárias. As imobiliárias pequenas não conseguem reter pessoas, e uma tristeza porque eu contrato, eu treino, eu preparo, essa pessoa não fica. Mas por que ela não fica? Porque assim, na minha visão, o imobiliarista local, ele vai precisar, a gente já entendeu que a maior dor hoje do mercado é o conhecimento. O corretor, inclusive, não só do que está entrando no mercado agora. Quando você conversa com um corretor de 4, 5, 8 anos de mercado, que você acredita que essa pessoa tem um conhecimento alto, se ele não reciclou, é pior do que o que entrou agora, né? Sim, é até mais difícil ensinar ele a fazer o certo do que pegar alguém que não sabe nada, que já vai aprender a fazer certo. Então, ou seja, o modelo que eu até, inclusive, é o modelo que a Home utiliza hoje. Hoje a gente é a imobiliária que tem mais corretores dentro de um time. Nós temos 20 corretores hoje. Mas por quê? Toda semana é programa de desenvolvimento, é treinamento, é qualificação. Então, assim, a gente foca muito de trazer o que a gente tem de conhecimento para o time e desenvolver eles. E quem ganha com isso é o mercado. Todos vão ficar comigo? Não. Mas essas pessoas, ao saírem do meu negócio e irem trabalhar para uma outra imobiliária ou montar o próprio negócio deles, eles já saem mais qualificados. A gente consegue entregar uma mão de obra melhor. Então, eu vejo assim, as imobiliárias de primavera precisam começar a buscar essa cultura de desenvolver mesmo o corretor, que aí vai se formar times mais fortes, e aí você começa a ter força de time para chegar no Edgarzinho, para chegar na Cosentino e falar assim, olha, eu consigo te atender de uma forma mais profissional, uma forma mais qualificada. Eu consigo dentro do meu time ter o meu corretor que é popular, que vai trabalhar isso e tá tudo certo. E vou ter também um time de alto padrão que vai saber gerar valor naquele produto que foi desenvolvido com muito carinho, com muito investimento financeiro que eles fazem. Então eu acho isso. E é essa pegada. Então a associação vem com essa proposta de gerar vários treinamentos, trazer pessoas a nível de Brasil, pessoas locais que têm muito conhecimento que vai agregar, mas as imobiliárias precisam pegar esse viés também, entender que essa é a nova onda do mercado imobiliário hoje. Então, só para eu entender um pouco desse movimento local, existiu muito, então, o pessoal que foi trabalhar sozinho. Sim. Isso, eu vejo que em diversos locais do Brasil, existiu um grande movimento, alguns anos atrás, talvez 2010, de grandes imobiliárias. A gente teve imobiliárias como São Paulo, a Lopes, com mais de 5 mil corretores. Em Porto Alegre, ela teve 2 mil corretores em Porto Alegre, grandes imobiliárias. Depois de um tempo, esses corretores começaram a achar que ganhavam mais trabalhando sozinho, né? Uma cultura que aconteceu, e eu vi esse movimento acontecer muito. O pessoal começou a trabalhar sozinho. Em geral, no Brasil, eu vejo que a marca começou a fortalecer de novo o corretor de imóveis. Por quê? Por vários motivos, mas um deles que eu vejo é que hoje nas redes sociais todo mundo é bom, né? Na rede social, todo mundo é bom. Então, tu recebeu o anúncio do cara, nossa, o cara é foda e tal. Só que no fim do dia é muito difícil saber se ele é bom mesmo ou não. E as pessoas voltaram a questionar, por exemplo, quem é essa pessoa? Onde que ela trabalha? Esse loteamento é da Cosentino? Porque isso tem uma diferença. É o que a gente falou, por exemplo, Cosentino vai fazer um empreendimento para o mercado econômico, mas os caras sabem que a qualidade vai ser a mesma do alto padrão para o econômico, porque a empresa é a mesma. E aí eu tenho visto muito esse movimento, eu não sei se chegou aqui ainda, porque eu vejo que no Brasil as coisas acontecem nas capitais, elas vão se espalhando, depois as coisas vão demorando para acontecer, né? O Edgar até falou, primeiro nos Estados Unidos, aí vem para cá, e esse movimento vai acontecendo. Nos Estados Unidos mesmo, não existe corretor sem imobiliária não, né? Não tem como, né? Lá eles têm os realtors e os brokers, e o realtor tem que estar com o broker, acabou. E aqui no Brasil eu vejo esse movimento acontecendo de volta. Eu vejo que sim, existem bons autônomos, mas eles têm voltado para as imobiliárias. Então o movimento aqui já começou a acontecer de novo? Ainda não. O que vocês estão enxergando aí? Posso falar um pouquinho? Com certeza. E pra você ver, a gente está discutindo há uns Sim. 15 dias, né? Isso. Que vários corretores, inclusive já trabalharam conosco, estão procurando nós de volta. Por que acontece? Porque você sabe, quando você trabalha certinho, regularizado, pagando todos os impostos, tem um custo, né? E aí o corretor acha que ganha pouco, né? Só que a gente começou a perceber que essa pessoa foi para o mercado, e aí em vez dele vender, ele começou a ter que administrar, né? Aí ele teve que cuidar, e o principal que é vender, ele perdeu totalmente o foco, tanto que já teve diversos procurando ali, pessoas que saíram
E agora estão procurando, eu acredito que vão procurar as outras imobiliárias também, que hoje estão no padrão bom, porque eles chegaram que sozinho eles não vão conseguir gerir. Ou ele toca a vida dele, entendeu? Que ele precisa de uma assessoria de marketing, né? De gerenciamento, para poder ter o tempo para poder vender, de treinamento. E isso a gente começou a sentir desde o final do ano passado. Uma volta do corretor. Uma volta, porque o cara tem estrutura. Porque a estrutura é cara. Estrutura de aluguel, estrutura de marketing, entendeu? A estrutura é cara e ele viu isso. E tem uma estrutura que tá além disso, que é a estrutura mental, porque quando o cara trabalha sozinho, ele tem que pensar na estratégia do mês, do semestre e do ano, enquanto a imobiliária já pensou para ele, né? É lógico. E aí quando ele tá numa imobiliária boa, o mês que ele não teve um rendimento, a imobiliária ajuda ele. Agora se ele tá sozinho, meu amigo, vai pro Serasa, entendeu? Cheque especial, giro. O recurso que mais falta quando a pessoa vai trabalhar sozinho, que ele se dá conta, é o recurso humano. Chegar, tá pronto, cafezinho, o contrato tá batido, focar em vender. Igual a gente vê as imobiliárias, o corretor vende, jurídico é pro jurídico. Não é? Porque aí precisa, esse por trás muitos não viam, estão vendo agora. O staff que acompanha o corretor, gente, é monstro para que o negócio seja bem sucedido. Porque se for mal sucedido, é o nome dele, ele é responsável por isso. Entendeu? E a gente começou a perceber do final do ano para cá, a procura está grande para muitos que saíram, voltar, e novos que estavam, então querendo realmente, não, eu quero vender, eu quero quem dê apoio, eu preciso vender, entendeu? Isso aí a gente começa a perceber. Porque você criar uma marca, todo mundo está à disposição. Você vai lá, cria uma marca. Hoje você criou um chat GPT, uma marca. Exatamente, uma logo, e vai lá e conta uma história, né? Sim. Só que a história, na verdade, eu acho que cada profissional que está aqui de cada imobiliária, da incorporadora, realmente é doer na pele o que a gente passa no dia a dia, como o Edmir falou. E a gente leva muito a sério, então eu acredito que os corretores só vão sentir realmente que precisam de uma staff, precisam de incorporadores, precisam se dedicar, precisam realmente ficar dentro de uma imobiliária que tenha nome, padrão, conceito, ética profissional e tudo mais. E se entender do mercado, que essa é a dor maior, né? Porque a pessoa, ela trabalha com a gente, eu já passei por isso. Você treina a pessoa, ela fica 30 dias, 60 dias, um ano, a gente gasta a nossa energia, coloca a nossa energia no ser humano, na pessoa, e a pessoa, claro, ela tem todas as portas abertas, mas aí vem a questão de entender realmente. E uma coisa que, para as imobiliárias de uns anos para cá, que está realmente tendencioso e machucando, é a tributação, né? Porque a gente agora vem a nova lei da tributação de locação. E nós que lidamos com locação, a Cosentino e outras imobiliárias, começam realmente a criar uma ferida em nós, porque a gente começa a analisar, poxa, né, é o ganha-ganha, mas é aí o sentimento também, né, de sentir na pele que a gente transmite, conhecimento que a gente quer propor. Então eu digo muito que é uma época realmente de selecionar, né? Eu queria complementar o que a Gisele está falando, que é uma coisa bem legal assim, ó. Quando você é corretor, você dedica, diria, 100% da tua energia para venda. Quando você abre uma porta, você monta um negócio, você dedica 30%, 40%, porque o resto é resolvendo problema, né? Então, ou seja, então aquela visão de que eu vou ganhar mais, na verdade você vai ter mais trabalho, vai ter que pensar muito mais, e no final das contas eu acredito que não sei se essa conta fica... Um detalhe que as pessoas também não entendem, aquele famoso, eu tiro 10 em matemática, mas eu tiro 6 em português. Eu sou um bom corretor, vou montar imobiliário que eu vou vender. Chega lá e tem que fazer o trabalho administrativo, ele descobre que ele é um horrível administrador. Gestor, né? E sabe, Eu queria falar isso, cara, mas é a brincadeira que eu falo. Geralmente o bom corretor, o bom comercial, ele é um péssimo administrativo. Você é de papel, o negócio dele é vender. Quando você joga papel na mão dele, organização, tudo, porque se ele começar a perder tempo, organizar papel, tudo, ele não tem tempo para vender. E um ponto importante, que quando a gente conversa com as incorporadoras, elas estão passando por um momento de seleção. Elas não querem mais trabalhar com o mercado todo, elas querem empresas profissionais. E isso é positivo para nós, imobiliários, que trabalhamos certo. Por quê? A partir do momento que eles restringem as parcerias, o mercado autônomo
ou que não está selecionado, que tem uma portinha, ele vai falar, cara, não faz sentido para mim manter essa porta aberta, trabalhar sozinho, eu não tenho conhecimento intelectual que esse pessoal tem, eu não tenho treinamentos que o pessoal está entregando, eu não tenho portas abertas com todas as incorporadoras, então começa a fazer sentido ele se unir com grandes empresas, com players da cidade, então isso é positivo. Então esse movimento que as imobiliárias estão enxergando, que precisam se profissionalizar, precisam estruturar e precisam trazer conhecimento e profissionalização para o corretor, as incorporadoras estão valorizando esse movimento, fechando as portas. Eu só quero o melhor do mercado. E isso vai andar junto e vai fazer com que o mercado de primavera cresça cada vez mais. E eu tenho também uma observação. Do mesmo jeito que a imobiliária, o corretor, né, toda essa cadeia necessária para que o negócio seja bem feito, o construtor, o investidor também vai ter que fazer isso. Não adianta ele produzir o imóvel, tacar lá na mão do corretor e achar que ele que vai fazer o milagre acontecer se ele não teve uma gestão correta no processo da construção. O loteador está preocupado em produzir um produto que seja dos sonhos, para resolver realmente o problema do cliente, ele morar numa localidade que faça sentido. O construtor, ele tem uma responsabilidade de pelo menos 5 anos a nível de estrutura. E eu falo que a gente que incentiva esses novos clientes a falar, olha, nós temos necessidade desse tipo de mercado, a gente praticamente entrega uma pesquisa feita na mão da pessoa. E torna diferente aquela visão da pessoa adquirir o terreno como uma forma de investimento e ele começa a dar o toque de Midas e transformar isso em um negócio, mas ao mesmo tempo consciente de todas as obrigações, né? E grandes pontos que aconteceram com até imobiliárias que começaram a construir, que não aguentaram a sequência do processo, foi por conta da reclamação, o de olho na qualidade, que é um outro sistema, né, que a Caixa pega muito, e ao mesmo tempo, desculpa o ponto de vista, mas a insatisfação e como ficou o nome dessa pessoa depois que o cliente teve o problema, principalmente quando não conseguiu resolver. De uma construção mal feita. Exato, principalmente. Isso é algo que realmente, né, mata o negócio como um todo. Tu trouxe esse ponto, eu queria, um dos pontos que eu vou trazer na palestra, tu comentou que trabalhou com aquisição de terreno e construção. Agora, com essas mudanças que vieram nesse ano, abrem de novo as portas para esse produto, que é um produto que ele estava num limbo congelado também, né? O cara do Minha Casa Minha Vida não conseguia fazer, agora o Minha Casa Minha Vida pode atuar em diversos condomínios, tanto esse mais em conta, como o do meio do caminho, o cara vai poder também, porque se Minha Casa Minha Vida for até 600 mil reais, a gente está falando de um cara que vai conseguir. E o altíssimo padrão, acima de 2.250.000, a Caixa colocou uma exigência nova, que é o selo azul. Então, ela vai exigir que esse imóvel ele seja sustentável. Ele é uma exigência só para esse financiamento na CFI, mas é uma exigência que não gera muita dificuldade, né? Depois a gente pode até conversar sobre isso. Mas como vocês enxergam de novo esse produto? Porque eu percebi que aqui tem muito o pequeno, o médio e tem alguns grandes construtores. Mas o produto de aquisição e construção, ele, na minha visão, é uma solução para o problema daquele cara que a gente falou que é o do meio do caminho. Porque ele não consegue comprar um imóvel pronto de 700 mil, mas talvez ele consiga construir com 500 o mesmo imóvel. O que vocês enxergam desse produto? E por que ele não é tão explorado? O maior desafio na cidade está na prestação de serviço. Sim. Então, quando acontece um problema a nível de construção, para quem fez o terreno em construção ou construção no terreno próprio, quando acontece o problema, ele não tem para quem reclamar. Olha, tá rachando aqui uma parede, é uma coisa estrutural, foi um erro de estrutura. E aí, ele não tem para quem reclamar. O construtor desapareceu. O pedreiro, na verdade, o pedreiro, ou então até mesmo o servente de pedreiro, que daí viu essa oportunidade e virou um pedreiro, né? Então, boa parte das vezes, onde é uma oportunidade de negócio que alimenta toda uma cadeia, se a pessoa ela não tiver o conhecimento suficiente, ela não vai aguentar quando dá o problema. Mas é um argumento que a gente estava até comentando e precisa ser explorado. Sim. Porque hoje, terreno em construção
vai tirar muita gente desse limbo aí. Vai. Entendeu? Vai mesmo. Porque Vai. o que vale é a pessoa selecionar a pessoa boa. Principalmente, que nem o Edgar tava falando. Deixar talvez Mas- uma margem, né? mas- Se era 700, tu construiu por 500, 520, ué. tu tem pelo menos aí uns 30 mil reais pra fazer uma manutenção, Lógico. teoricamente. Pegar daqui um pouquinho. Mas, Moreira, assim, ó, mas eu não vejo aonde o corretor se encaixa nesse modelo em primavera. Talvez seja uma questão cultural aqui. Vamos falar sobre isso. Porque é o Acho legal. seguinte, se eu... Você Se tem eu a venda do lote. não, sim, mas, Você sim, a consegue venda do lote. viabilizar o lote. pro Porque assim, cara. Perfeitamente. Você Entendeu? pesquisa, Você sim. consegue, porque o problema hoje é que o mercado está engessando, porque o construtor já não quer fazer, Sim. o que ele faz demora para vender, certo? Uhum. Aí você acha o cara que não, por exemplo, o cara vai lá e não conseguiu se encaixar na verba, você vai lá, teve caixa no financiamento, mas na casa de construção, ele vai conseguir encaixar. Aí você chega no lote e fala, você comprou lote, Sim. né? Que na construção, em vez de você gastar 700 para comprar a casa do Edgar que está pronta, você vai conseguir fazer a mesma casa por 550. E aí? Tá? E assim, complementando um pouquinho, a gente fez pesquisas ano passado e a gente percebe que esse público tá aí. Aí, cara, O Minha muita Casa Minha gente Vida com é um público. FGTS, Ele não é Minha Casa Minha Vida, ele não é lá em cima, e ele tá aqui, ele quer fazer alguma Ele coisa. quer fazer. E ele é qualificado, ele é seletivo, e ele Sabe o que eu vejo algumas entendeu onde eu praças? vou. Entendeu? E aí tem esse produto que tá aí. E a gente, talvez por limbo, também deixamos, né, de lado e não caminhou com isso. E esse cliente tá aí. Eu vejo algumas praças, algumas empresas que se especializaram nisso e fizeram bem feito, claro, mas que elas remuneram o corretor, o próprio construtor. Porque para o construtor, vamos parar para pensar uma coisa aqui. Os construtores que estavam aqui, a gente está falando de um construtor que tinha que fazer 50 casas, ele pegou 50 lotes para Constantino. Mesmo que ele entre num plano construtor que ele possa pagar depois e tal, ele tem que desembolsar 50 casas vezes 300 mil reais. A gente está falando aí de quê? 15 milhões. Se eu pego o cliente e eu reduzo minha margem, mas em uma dessas casas eu não preciso botar meus 300 mil, o cliente financia, em vez de eu ganhar 150, eu ganho metade, eu ganho 80, mas eu não boto R$1 meu, talvez para ele faça sentido. E o que acontece nas praças onde eu vivenciei isso, o pessoal paga a opção do corretor. Ele fala, cara, eu te pago 5% do custo dessa obra de 300, então eu te pago 15 mil reais de comissão, porque tu me trouxe o cara, porque eu não vou no mercado buscar esse cara. Não é meu business é construir. Às vezes dá para fazer algumas parcerias e ganhar tanto no lote quanto na obra. Claro, ela trouxe um ponto essencial. Tem que trazer mão de obra boa. Mas aí que tá. Aí onde que eu penso que não encaixa. Então, porque se ele vai pagar o mesmo preço de uma casa do mercado, aí eu concordo com você que o consultor teria que ter a visão de baixar a margem, que é onde ele não tem essa visão. E o que eu penso é a mesma coisa, se ele pegar o valor que ele está colocando de capital próprio e está trabalhando com 90%, 80% do recurso, ele é financiado, ele vai colocar o custo do juro desse período, mas ele praticamente não está trabalhando com o dinheiro dele. Trabalha com a margem mais espremida, faz sentido para quem está fazendo a planta. Porque se o cara que está comprando a casa na planta for pagar o mesmo preço de uma casa pronta, ele vai Não, com a mas casa não é o pronta. mesmo preço. É. Normalmente, as praças que eu É. vi era bem mais barato. E, às vezes, o que eu vi funcionar muito bem é o cara trabalhar por administração de obra e não por preço fechado. Perfeito. Cara, eu vi isso, mesmo. funcionar O cara não muito corre o bem. risco. Entendi, Ninguém corre risco. entendi. É tipo uma administração. O que ele está falando? É os Estados Unidos Perfeito. hoje. Os Estados Unidos chega lá e não te vende o lote. Você chega no Murilo e fala, Murilo, eu quero essa sacada. Ele te mostra 4 padrões de casa. Fala, eu quero essa. Aí ele olha para você e fala assim, tá bom, quer escolher o que vai dentro? Isso. Beleza. Então tá bom. Aprovou. Rodou. Tu ganha a sua comissão, pau, a casa começa a ser... Até no início da minha carreira, eu, como corretora, eu vendi muito imóvel na planta. Porque até hoje eu ofereço para os meus clientes, principalmente nessa régua do médio padrão para o alto, que realmente eles são exigentes, eles olham os imóveis realmente às vezes têm uma margem muito grande, que às vezes o construtor, até não falo nem construtor, estou dizendo construtores, né, individuais, às vezes até em CPF, né, que aqui em Primavera também são casos diversos, né, que muitos agora com o aumento do mercado imobiliário se aventuraram no mercado de construir, né, Edgar? E o que eu fiz? Eu tenho um cliente, eu analiso o perfil dele, sei que ele quer morar num determinado bairro.
Visitei vários imóveis, não enquadra no perfil dele, na renda dele, no bolso dele. O que eu vou oferecer para ele? Olha, eu tenho uma construtora para te indicar que ele vai fazer a casa dos seus sonhos, de repente vai ter que reduzir alguma coisa, porque nesse valor que você disse você não consegue, e eu tenho terreno para te vender no bairro que você quer comprar. Vamos em frente? Vamos. Então, assim, eu já fiz vários Essa negócios. construtora ela te remunera? Um pouquinho? Remunera porque é como se eu Já estivesse ganhava. vendendo na planta. É como se eu tipo estivesse terreno vendendo um calção. imóvel pronto, Calção. mas aí é claro, aí o cliente ele vai entrar com financiamento habitacional, ele vai conseguir encurtar. A construtora ela trabalha com o dinheiro que está vindo das etapas bancárias de liberação de financiamento lote de construção, e aí não aumenta muito essa margem e fica um padrão bom para as partes. Acho que é bacana para cada um. Claro, tem que encontrar esses profissionais. Talvez as pessoas que a gente teve aqui são pessoas que, querendo ou não, têm capital. Se o cara não vai construir 50 casas, ele não tem capital. Para ele, talvez até não faça sentido. Cara, eu tô rodando assim, eu não vou me aventurar. Mas provavelmente são pessoas dispostas também nesse modelo. Não sei se tem mais alguns construtores assim nesse sentido aqui. Na verdade, toda essa conversa vai despertar o interesse deles saberem mais. Porque o que a gente sempre colocava na ponta do lápis? Caro cliente, para você fazer o terreno em construção, você tem que ter 30% do custo total de uma obra. Muitas vezes o cliente não fazia porque ele não tinha. Então ficava mais viável a compra do imóvel pronto. Não, Porque daí ele conseguia isso financiar, isso. fazer um jogo de valores, financiava mais. Justamente isso explica o porquê que o mercado da casa pronta, mesmo que vendida na planta, tinha um único modelo e não seguia de outra forma, porque realmente o cliente ele não estava preparado financeiramente e não tinha experiência de uma gestão de construção, de fornecedores. Vamos dizer assim, hoje tem uma infinidade de arquitetos e profissionais da área de construção, engenheiros aqui na cidade que pode dar uma assistência melhor dentro do processo da Caixa, nesse acompanhamento do terreno em construção, que mudou algumas regras, né? Facilitou muito, né? Não precisa mais assim, Comparado do que era o ano foto, passado. né? Exato. Mas ao mesmo tempo, aquela estratégia da pedalada, o cara não tem recurso para início da obra e ele fala que ele construiu 20% e depois chega o problema. E aí você não vai rolar. Não vai acontecer. Isso eu bato muito forte quando eu falo. Eu trabalho muito com aquisição e construção e faço várias consultorias para isso. E se o cara não tiver recurso para startar a obra e ele quiser pegar os 20% de adiantamento, que é só no SPP, sem fundo de garantia, inclusive, mas se ele quiser fazer e tal, esse cara não é perfil de construção, vai dar bem lá na frente. Mas a gente está tentando encontrar o cara que é justamente o outro, que é o do meio do caminho, né? Pô, eu não compro a casa de 1 milhão, a de 500 mil eu não quero. Quero uma de 800, eu não gostei. Talvez seja uma solução. De 1 né? milhão por 700. Olha, Eu fazendo. Eu vejo o seguinte, gente. Hoje, a pessoa tem que buscar solução. O mercado está aí para tudo. Tem que ser estudado. E quem está no mercado, a gente vê todo o mercado agro, o cara tem que começar a ligar as contas. Porque se ele está pensando que ele vai ficar só lá no finalzinho para colher os frutos, Perdeu. Não existe mais. Alguém atropelou ele já. alguém já foi lá, igual você falou. O cara foi lá, mostrou a casa, né? Ligou pro cara 10 vezes, aí chegou Edgar lá, vendeu a casa pra ele. De graça, sem... Porque, cara, tem que ligar nos fios, né? E a gente está aqui para isso. A gente tem que começar a usar todas essas ferramentas, entendeu? Porque o mercado está muito rápido, muito rápido. E talvez eu faça um outro complemento. A gente está aqui num grupo de imobiliários e todos aqui vão se apresentando mostrando que já tem um know-how no mercado imobiliário. Quantos dos corretores de vocês não sabem o que é isso? Ou quantos de vocês, dos corretores de vocês, se falar assim, beleza, eu sei o que é aquisição e construção, bota o cliente na frente e manda ele explicar. Vai sair negócio ou ele vai tentar vender a casa pronta? Tá muito mais ligado, talvez, à capacitação desse cara, porque fazer o primeiro talvez seja um pouco mais difícil. Depois, se ele fez o primeiro, vai embora. Né? Mas eu acredito muito nisso, que se a gente pegar a grande parte, a gente falou da barreira de entrada, então quantos corretores entram por mês ou por ano aqui em Primavera? Quantos desses ouviram falar, não, que sabe, você já ouviu falar, o fulano me disse que não dá certo. Não dá certo, e o produto, acabou o produto. Né? Porque eu não quero aprender, é mais fácil eu dizer que não dá certo, eu tenho a casa pronta de fulano. Então, às vezes, é a cultura, e aí, para isso, a associação de vocês pode ser muito valiosa.
nesse sentido. Tem uma abordagem que eu imagino, mas os construtores que toparem ter risco de recompensa. Hoje em dia não tem dinheiro fácil, como você disse. Sempre tem que ter esse homem do meio, que podem usar esse mercado. Eu tenho interesse, eu tenho crédito, eu não tenho 30% para entrar. Ou a gente conduziu um processo que não chegou a 30% por uma série de quesitos de avaliação e tudo mais. Se esse consultor tiver a sacada de aportar esse valor do bolso, entregou a obra, lá no final ele faz um termo de compromisso de compra e venda, ele usa isso como uma forma de spread, daqueles 30% de receber 50%, 40%, tudo dentro da lei, ele consegue deixar como posterior esse início na obra. Se ele tem caixa, ele pode fazer isso por ele. Ele ganha na obra e ganha depois com o spread dele. É risco recompensa. Se para ele funcionar, é uma opção. O sucesso do cliente vai começar no corretor. Antigamente, os clientes comentavam assim, vou direto no correspondente da Caixa, vou direto na agência, né? Fazia uma pré-aprovação, chegava para o corretor e falava, eu quero comprar um terreno. Aí, encaixando esse quebra-cabeça, e a grande chance de dar errado era absurdo, era enorme. Né, eu acho que o cara tem que pôr a coisa certa. É igual que estuda o cliente. É isso. Não mente. Jamais. Porque vai aparecer. E você vai perder o cliente. Eu acho que, igual você falou, por que muito sério do mercado? Porque mentiram muito. Prometeram, né? Mentiram e prometeram, entendeu? Que a gente mesmo fala, cara, olha o que esse cara tá prometendo. Não são umas coisas, gente. Fale a verdade pro cliente, porque ele vai te cobrar. Eu acho que essa modalidade do mercado vai pegar, talvez os grandes players, os grandes construtores, igual você disse, que já tem o recurso dele, que quer trabalhar com produção, ou ele vai falar, para mim não faz sentido. Mas tem construtores excelentes na cidade que fazem de 5 a 10 casas por ano, que ele pode alavancar o negócio, porque ele não vai precisar aplicar e fazer 20, 30 casas, entendeu? Então acho que essa é a nossa busca, achar esse profissional, Como né? ele fez a pergunta, né, da seleção dos corretores, que tem vários corretores que estão saindo do mercado, as construtoras também é normal acontecer isso. Aí o Edgar falou, vamos unir as pontas, vai ficar no mercado, vai prevalecer quem fazer o jogo girar, entendeu? Rodar. E a informação, eu acho que é um principal fator que ainda é negativo para a gente poder evoluir nesse sistema. Porque até mesmo dos próprios bancos, das próprias agências, às vezes até dos próprios correspondentes, eles ficam às vezes incertos em fazer assim, olha, imobiliária X, vamos fazer um treinamento com a sua equipe, com o seu time, porque agora a hora é desse tipo de produto, né? Então vamos fazer acelerar. E até mesmo as incorporadoras, de repente, mostrar pra gente que imobiliária, qual é o caminho agora, de agora em diante, para onde que a gente vai andar, por exemplo, nesse novo produto que vai lançar. O que a gente deve já ir trabalhando os clientes na parte de conscientização? Porque a gente tem que preparar o cliente, né? Abertura de conta, movimentação, aquisição de produtos para melhorar a fidelização. Tirar os caras do Serasa. Exatamente, principalmente, o nome do Chega lá, Serasa. tem cara no Serasa, ficar R$100. Pô, aquela conta lá que você tá querendo brigar com a Vivo. Que mostrou para nós que a maioria das negativações de primavera são abaixo de R$1.000. Então, Eu ainda levanto outro Então é ponto. muito pequeno, né? Quando a gente olha que gostoso que é falar de sistema, porque quando a gente está colocando incorporadora, construtor, toda a cadeia, né, e o corretor também, falando ao mesmo tempo e querendo fazer o negócio dar certo, isso soma, porque eu vejo uma barreira muito grande da Caixa com um profissional, com o corretor. Você não tem nenhuma dúvida disso. Entendeu? Ele não quer ouvir a gente. Ele vê, não vamos generalizar, mas a grande maioria dos atendentes lá, ele não quer nem que você não pode nem sentar com o teu cliente Mas junto. o Edgar, eles escutam. Mas aí que tá. E aí se escutar. Não, mas essa Mas você soma, entende que exatamente, essa né? soma contribui. porque não vai ser 200 corretores que vai bater na porta da Caixa, vai ser 10, 15, 20 profissional que tá querendo fazer o negócio certo, junto com X construtores que são corretos e com incorporadora que é séria. Então mas você por isso ganha tem que força. subir tudo e achar quais são os problemas. E linka os problemas. Né? O que dá para solucionar, seleciona. O que não dá, separa e vamos para uma reunião. E por que a Caixa se blinda dessa forma? Pelo motivo que vocês falaram no início. Tem muito corretor ruim no mercado. Aí os caras estão batendo lá, perguntando coisa que não devia estar sendo perguntada lá. Fazer O coisa cliente errada. pode comprar 100% financiado. Cara, você foi perguntar isso pro gerente da Caixa. Né? Exatamente. Então, aí existe realmente, eu tenho uma parceria com o Cofesse.
a gente tem planos aí com o Ministério, com o Banco Central, e o COFES em si é muito mal visto em vários lugares. Por quê? Por causa, justamente, tem muito corretor que realmente está aquém do que deveria estar pela facilidade de entrada. Mas quando tu cria núcleos, por exemplo, você cria uma associação, vocês têm aqui a maior consultora da cidade, ele falou, ó, semana passada o superintendente da Caixa me ligou porque ele queria que a gente botasse o crédito lá. Vamos linkar as coisas. O Edgar disse, inclusive, que eles estão reativando a questão de uma associação entre incorporadores, para ter mais força ainda com a prefeitura. Pô, mas essa associação de incorporadores tem todo o fit com a associação de corretores. Quem sabe aí um patrocínio, olha eu fazendo, né? Mas e mesmo que seja moral ou apoio porque, cara, é um ecossistema que vocês precisam deles, eles precisam de vocês, se funcionar a coisa, né? E por isso que a gente está com o COFES no Ministério das Cidades. Por quê? Porque o Ministério bota uma regra lá, a gente brinca, né? Caga a regra, chega aqui na ponta e começa a dar merda. Não, agora só pode financiar tantos %. Aí todo mundo começa a apanhar aqui, só que os caras não têm noção da realidade aqui do dia a dia. Então a gente está linkando todo mundo, né? Desde a BCIP, que é a Associação Brasileira de Crédito, junto com a Abraim, que é os construtores, junto com os corretores, junto com o Ministério. Vamos falar a mesma língua, mas a gente não precisa fazer isso em Brasília, a gente pode fazer isso aqui, né? Que é a nossa conversa de hoje. Então, acho que esse tema é muito produtivo. Gente, isso é importantíssimo. Olha, a gente fez essa associação para quê? Para se organizar, para falar a mesma língua. E não é para fazer nada errado, porque isso não é para fazer errado, é para treinar e fazer certo. Sim. É isso que vocês têm que botar na cabeça, igual vocês falaram, dar curso, profissionalizar, entendeu? Você vai ver, vocês vão dar curso, 10% lá. Porque tem 90% acho que não precisa. Mas tu sabe quem são os 10% daí, né? Ué. E nós, incorporadores, vamos atrás dos preparados. Bom, pessoal, então, indo para o encerramento do nosso talk, foi muito gostoso a gente poder falar aqui sobre o mercado imobiliário, sobre como a venda impacta todo o setor e como a gente pode construir juntos soluções. Só que batendo papo, a gente tirou umas 2 ou 3 soluções que podem vir a fazer negócio. De manhã eu falei assim, ano que vem eu quero vir de novo na Cosentino, e as soluções que eles prometeram aqui, ó, que eles vão fazer, já vai estar rodando. Eles falaram, ó, Murilo, quando tu voltar aqui, a gente vai ter projetos sendo vendidos já no econômico, competindo com grandes incorporadoras. E eu gostaria de ver também esse pessoal... E outro compromisso, né? E vocês têm vendido as vendidas casas, exatamente. Então agora tem 2 compromissos, ó, fazer construção com esses caras e vender no econômico. E vocês venderem, pô, porque os caras constroem e vocês vendem. Então, muito bacana. Obrigado, Edgar. Obrigado, William. Obrigado mercado imobiliário. E estou muito feliz de estar aqui. Com certeza foi engrandecedor. E agora vamos para finalizar, né, com a palestra. Vamos lá, vamos só enriquecer, gente, e trabalhar. Porque, ó, nada vem fácil, né? Tem que preparar. E o mundo tá aí, né? Para quem tá preparado. Né? Para quem tá preparado, gente, não tem dificuldade. Você pode ter certeza disso. Muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal. Acompanhe aí o pessoal nas redes da Cosentino.